A diferença entre quem somos e quem fingimos ser, com Juno Dawson. Natasha Lum. A sensação de não se compreender plenamente antes da sua transição dificultava que o amor entrasse na sua vida? Juno. Era como se houvesse sempre algo na ponta da minha língua que eu não entendesse. Isso hoje é óbvio, porque se você está sendo apresentado como meu namorado, ou sendo pedido em casamento para ser o futuro marido de alguém, esses são papéis de gênero muito definidos. Eu não conseguia me ver neles. E não entendia o que qualquer outra pessoa via em mim, porque se apaixonar por mim. Como homem, quando eu me sentia mulher, era só fachada. É difícil para todos nós não atuar nos encontros amorosos, e a minha atuação consistia em tentar ser alguém que eu não era, um homem. Então, quando eu soube que ia fazer a transição, pensei: talvez eu nunca mais tenha um namorado na vida, mas pelo menos vou ser eu mesma. Talvez eu morra sozinha, mas vou morrer como uma mulher. Sabia que, mesmo se nenhum outro homem nunca mais me quisesse, eu estava fazendo a coisa certa. Eu tinha os meus amigos, o meu cachorro, uma vida boa. Era mais importante ser eu mesma e ficar solteira do que fingir. Talvez essa seja uma boa lição para todos nós. Então, felizmente, eu fiz essa escolha, e acabou que existia um mundo de amor à minha espera depois da transição. Você acha que, independentemente de quem você conhecesse, nenhuma relação teria dado certo antes disso? Hoje em dia, vejo que o amor antes da transição seria sempre impossível. Não que eu fosse exigente demais, ou que estivesse escolhendo os homens errados. Eu simplesmente precisava me conhecer melhor antes de encontrar o amor. Saí com 2 caras maravilhosos que eram tudo o que eu estava procurando, mas mesmo assim ainda ficou faltando alguma coisa. Essa ausência não tinha nada a ver com a outra pessoa, e sim comigo e com o fato de eu estar me escondendo de mim mesma. Mesmo quando decidi parar de me esconder, a transição foi um processo lento, difícil, frustrante. Houve listas de espera e procedimentos, remédios, médicos e 1 ano e meio de terapia. É um mito difundido pela imprensa achar que você vai ao médico, passa por um túnel e sai do outro lado como mulher. Eu trabalhei muito com minha terapeuta essa insatisfação esmagadora que sentia. Cheguei ao ponto em que disse: olha, eu preciso tentar, tem 1 ano que a gente está discutindo isso, preciso começar a viver como Juno e ver o que acontece. E se isso tivesse me deixado infeliz, talvez as coisas tivessem se desenrolado de outra forma. Só que fui ficando cada vez mais feliz e nunca me arrependi. Como os encontros amorosos mudaram depois da sua transição? É como se você tivesse finalmente resolvido uma charada. Passei os primeiros 29 anos da minha vida lutando contra um enigma imenso. Quando esse mistério desapareceu, sobrou mais espaço na minha cabeça para outras coisas, entre elas o amor. Quando comecei a sair com pessoas aos 30 e poucos anos, pela primeira vez conseguia ter um encontro sem fingir. Eu me sentava e dizia: oi, meu corpo está prestes a passar por uma transformação imensa e minha vida está bem confusa. Esta sou eu. Um dos caras disse: legal. Isso é honesto da sua parte. Vamos ver o que acontece. E lá fomos nós. Fiquei chocada, porque pensei que ninguém fosse se interessar, principalmente por alguém que estava tão no começo da transição. Ele era um cara maravilhoso, mas estava cedo demais e eu precisava me priorizar. Mas, 4 anos depois, quando conheci o Max, a noivo de Juno, eu já tinha entendido quem era e minha vida estava mais calma. Além disso, estava com quase 40. Então tinha parado de fazer joguinhos. Pode ser que esse grau de maturidade tenha me ajudado também. Quando você conheceu o Max, foi diferente dos seus outros relacionamentos. Quando nos conhecemos, eu estava me recuperando de uma relação bosta com uma pessoa que foi uma total perda de tempo. Esse cara me transformou num pesadelo, em uma pessoa louca que não conseguia pregar o olho, porque eu passava 3 dias sem saber se ele iria responder às minhas mensagens. Essa é uma lição importante. No amor, ninguém é ocupado demais para responder a uma porra de uma mensagem. Depois disso, reinstalei o Tinder,
e o Max pelo visto tinha me dado like durante o período em que eu havia ficado sem o aplicativo. Topei sair com ele, mas eu ainda estava de mau humor. Tinha chegado a um ponto em que desejava o mal para toda a humanidade e imaginei que, quando voltasse de uma viagem de trabalho, o lance provavelmente iria esfriar. Mas aí a gente saiu para comer pizza e foi legal. Eu vi como ele era inteligente e gentil. E me dei conta de que aquela não era uma conversa que eu poderia ter com qualquer pessoa. E poucos meses depois ele teve um problemão de saúde e quase ficou cego quando uma cirurgia de retina descolada deu errado. Foi nessa hora que percebi o quanto gostava dele. Eu diria que o nosso relacionamento não é necessariamente diferente, quem está diferente sou eu. Estar com alguém envolve muita maturidade emocional, a menos dramas e mais meios termos. Em vez de chiliques e portas batendo, você aprende a ler os sinais, a saber quando deve recuar e quais batalhas precisa travar. Até o fim. São coisas difíceis de fazer sem autoconhecimento. É isso que deveríamos estar ensinando nas escolas, eu acho. O que você gostaria de ter sabido antes sobre encontrar o amor? Que é que nem misturar tinta, às vezes, quando você mistura duas pessoas, sai uma cor horrível. Algumas pessoas realçam o tom que você tem de pior, e se for esse o caso, o problema é da relação, não seu. Você não tem por que perder o sono ou chorar por amor. Não deveria ser necessário lutar por ele. Se tiver a sensação de que o amor é uma luta, não perca o seu tempo. Juno me fez lembrar de que precisamos sempre tentar entender a verdade sobre como nos sentimos, o verdadeiro motivo pelo qual uma pequena crítica nos afeta, ou porque ficamos emburrados quando nos sentimos inseguros. Esconder-se de si mesmo sempre será uma tentação. O importante é perceber isso, resistir e seguir, buscando maneiras de ter relações honestas. E sem esquecer a lição que pode poupar muitos anos de sofrimento desnecessário: ninguém é o culpado demais para responder a uma mensagem.